Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30, queridas, queridos e querides. Eis que o dia D, o dia da verdade chegou, né? Bolsonaro foi flagrado numa operação ontem pela Polícia Federal, não só ele, como Valdemar da Costa Neto, os generais, o vovô do golpe, o general Heleno, Braga Neto e outros tantos, né, com documentos preciosos para contar a história recente do Brasil. Não são apenas documentos que podem levar à comprovação do que aquilo que boa parte da imprensa, incluindo nós outros, e outros jornalistas diziam de que havia sim uma tentativa de golpe sendo construída e operada no Brasil, nos bastidores daquele governo de Bolsonaro, depois do segundo turno da eleição de 2022, como este processo foi a cabo e resultou no dia 8 de janeiro de 2023. Fórum, aliás, contou essa história em documentários feitos pelo Luiz Carlos Azena, no Ato 18, um documentário, né, que tem 3 episódios, que você pode assistir aqui no nosso YouTube, com detalhes nos 2 primeiros capítulos, e agora estamos finalizando o terceiro. Vamos finalizar, talvez, até com essa operação da Polícia Federal, ou, a depender do tempo, com a prisão de Bolsonaro, e é disso que eu queria falar hoje. Os elementos todos estão dados. Há muita gente discutindo, inclusive no Palácio do Planalto, inclusive no Congresso, se é oportuno ou não prender o Bolsonaro. Não se trata de uma discussão de oportunidade. A prisão de alguém não se deve dar, em hipótese alguma, por uma questão de oportunidade. Ela deve se dar em função dos elementos que estão comprobatórios, que estão sendo analisados para tomar essa decisão. Há ou não justiça na decisão? É possível tomá-la com base em dados concretos, pelo sim ou pelo não? É assim que deve ser tratado qualquer cidadão brasileiro. É Bolsonaro, é Braga Neto, é o Zé da esquina. Aliás, como lembrou Pedro Serrano do Brasil, 40% da população carcerária brasileira está presa com base em prisão preventiva. Ele discorda que isso seja feito com Bolsonaro, ele acha que as condições não há necessidade neste momento, não parece haver necessidade para isso, já como Alexandre de Moraes pediu seu passaporte, já está em mãos do passaporte, já fez algumas proibições a Bolsonaro, agora preciso encerrar o processo legal. Mas eu queria falar, não sou jurista, a gente aprende muito fazendo jornalismo, mas eu queria falar da questão política. Ah, mas vai, essa decisão, você acabou de dizer que ela não é política. Sim, ela não é. A questão é que as pessoas estão fazendo esse debate. Então, disse assim, ele tem uma popularidade muito alta, hoje seria um erro, meio que transformá-lo num mártir. A questão que está colocada não é se Bolsonaro cometeu o problema das joias que ele trouxe de Dubai, não é a questão das casas que ele comprou com rachadinha, não é mais isso que está em jogo. O que está em jogo é o seguinte: houve uma tentativa ou não de golpe de Estado? Bom, até o discurso do golpe foi encontrado ontem na operação da Polícia Federal. No discurso do golpe, o que é que ele diz? Ele diz o seguinte, que estava jogando nas 4 linhas e pedindo uma GLO no Brasil. Então, o golpe tem o decreto, agora tem o discurso e tem uma riqueza imensa de dados, inclusive uma reunião gravada dos golpistas, onde Bolsonaro admite que perderia as eleições, mas que, como Lula estava envolvido com isso, envolvido com aquilo, era preciso derrotá-lo posteriormente com base num processo de força, e onde ele teria convocado e conversado com os generais das forças, de todas as Forças Armadas do Brasil, do Exército, da Marinha, da Aeronáutica,
para convencê-los a aderir a esse processo golpista. Bom, quando há uma tentativa de destruição do processo democrático, não resta hipótese que não seja prender. O mínimo que se faz em qualquer país democrático, quando alguém ultrapassa o sentido do respeito a esse processo republicano, democrático, é isso, é prender a pessoa. Em alguns países se coloca essas pessoas no paredão ou se leva a pena de morte, porque você não pode entender que alguém está tirando o direito da sociedade de conviver no espaço pleno de democracia. Essa é a questão que está colocada agora. Se os democratas, se as instituições pensarem duas vezes no que fazer com golpistas, elas estarão dando um sinal para a sociedade que a democracia não é um valor absoluto no Brasil. E se a democracia é um valor absoluto, quem fere a democracia precisa ser condenado. Não existe outra hipótese. Ah, mas e se as pessoas, se tiver manifestação? Coíbe-se as manifestações. Se as pessoas quiserem se insuflar contra isso, bom, prende-se essas pessoas também. É assim que terá que ser feito. E é preciso levar em consideração que seja o custo que for disso. O que tem que ser feito, as instituições darem conta de poderem passar esse momento. Bolsonaro tem que ter uma pena condizente com aquilo que ele fez. 5, 10, é a Constituição que determinará quantidade de tempo que ele ficará. Em relação ao partido político que ele abrigou e ao presidente do partido político que abrigou, que ontem foi preso por porte de arma, o senhor Valdemar da Costa Neto, que usou as dependências da sede do seu partido, que produziu documentos, que gerou dinheiro para poder organizar esse movimento, o mesmo terá que ser feito. Não é possível que Valdemar da Costa Neto continue governando aproximadamente 100 deputados e dando as cartas no país como se nada tivesse sido feito por ele, como se ele não tivesse sido um dos capangas dessa tentativa do golpe em 2022, 2023, como se ele não tivesse sido uma das lideranças. Ah, e os militares? Vai aí os militares, talvez você seja mais generoso, nada disso. As próprias Forças Armadas, pelo silêncio que fizeram ontem, sem grandes manifestações, já precificaram a prisão do vovô do golpe, o general Heleno, do Braga Neto e de outros que estão listados, né, como ex-comandante do Exército, Paulo Sérgio, se não me engano, que estão listados ali como articuladores desse movimento. E pessoas como o Felipe Martins. Esse escreveu o decreto. Como você vai deixar essas pessoas soltas? Não pode. Ao fazer isso, você está não inibindo. Não, mas ele já não tem mais a força que tinha antes. Não, não é assim. Um crime como esse não pode caducar. Como um crime comum também não. Alguém que deu um tiro, foi pego um ano depois. Essa pessoa pode estar livre? É possível deixar, falar, ó, matou, mas faz um ano, hoje ela não mataria de novo. É assim que se faz justiça? Evidente que não. Evidente que não. E então não se pode especular mais sobre. A gente não pode sequer debater isso. Será que é melhor deixá-lo preso ou deixá-lo afastado do poder e tentar fazer com que ele seja esquecido? Parem com isso. Não entre nessa. Se estão fazendo isso com Bolsonaro hoje, podem vir a fazê-lo amanhã. Se a esquerda tentar um golpe de Estado, seus líderes têm que ser presos, ponto final. Faz parte do processo democrático. Mas isso no processo revolucionário. É assim que sempre foi com os revolucionários. Ou eles ganham, ou eles derrotam o poder instituído, ou vão para a cadeia e são eliminados. Não tem diferença. É assim que qualquer regime faz e é assim que tem que ser feito também com Bolsonaro. É isso que tínhamos para hoje nesse Fala Rovai. Beijos, beijos e beijos a todas, todos e todes.